Senhores, estamos de volta aqui com a nossa parte 2 da abordagem sistêmica. Na verdade, o nosso segundo vídeo ainda da primeira parte. Eita, caiu um negócio aqui. Da abordagem sistêmica, beleza? Então, vamos continuar aí. Lembrando que vocês estão aqui na semana 12, não é? A nossa última semana aqui do nosso de dezembro de 2020, né, pessoal? Estamos aqui falando dessas semanas 11 e 12, então a gente tem aí a nossa última quinzena, por assim dizer. Beleza? Então nós já vamos começar a nossa parte 2, lembrando o que a gente estava falando na aula passada, né, pessoal? Sobre a abordagem sistêmica, a gente tem vários sistemas interconectados que deu origem à globalização como a gente tem hoje. Porém, como esses sistemas estão interconectados por meio de algo que surgiu aí mais disseminado a partir da década de 90, principalmente no Brasil, né? Que é a internet. Então, a rede, ela interconecta esses sistemas, essas organizações, as áreas, e dentro das organizações estão as pessoas trabalhando. Hoje a gente tem a figura do microempreendedor individual, que a empresa é apenas uma pessoa, então essa pessoa ela se favorece também dessa interconexão de sistemas. Por isso a gente fala interconexão de áreas, de departamentos, de organizações, de empresas e também de pessoas. Beleza, pessoal? Continuando aí, né, na nossa abordagem sistêmica, então, já que estamos falando de rede, olha aí, temos que falar da nossa tecnologia da informação, a TI, que veio para mudar muita coisa. Pessoal, principalmente nessa época de pandemia, nós temos aí uma outra configuração, uma configuração totalmente diferenciada de trabalho, né? O nosso trabalho remoto ou home office, como muitos vêm fazendo aí, tanto nos seus estágios quanto para estudo, né? Que nós, professores, estamos em home office no nosso trabalho, mas vocês, além de estar, às vezes, no estágio de vocês, estão em home office no estudo, como essa aula que nós estamos visualizando aqui, beleza? Então, continuando aí, a gente tem a tecnologia de informação, que ela surge com a ideia de quebrar alguns paradigmas. A primeira que eu coloco para vocês aí, vocês podem ver, é a compressão de espaço. Logicamente, a TI, ela vem dar muito mais agilidade, muito mais facilidade. Então, a gente não tem mais aquele conceito físico. Pessoal, e essas mudanças, elas vieram para ficar. Elas não vieram para apenas na pandemia, se tem um home office, isso vai se extinguir. Não. A realidade mercadológica, a realidade educacional, ela está um pouco diferente e ela vai mudar, ela não vai voltar nessa lógica anterior. Então, o que a gente tem aí é uma realidade mudando. Por isso que essa primeira característica que eu coloco para vocês é a compressão do espaço. Ou seja, fisicamente, não tem mais essa barreira. Né? Você pode estudar e trabalhar de qualquer lugar do mundo, principalmente hoje em dia. Essa lógica, pessoal, ela é muito interessante porque ela visa uma economia de dinheiro substancial. Eu coloco para vocês aí, se você observar, qual que é o benefício para o empresário. É óbvio que ele tendo um grande profissional, por exemplo, uma multinacional dos Estados Unidos, tendo um excelente profissional que trabalhe no Brasil, às vezes não tem necessidade de deslocar, dos custos de deslocar esse profissional para os Estados Unidos, de semana em semana, de 15 em 15, mês em mês, 5 vezes por mês. Por quê? Dependendo do trabalho, ele consegue desenvolver da casa dele via home office ou trabalho remoto. Então, essas barreiras, elas foram quebradas. Muitas dessas barreiras foram quebradas. E a segunda característica que eu coloco para vocês aí é a compressão do tempo, né? Óbvio, você hoje consegue ter uma comunicação síncrona e assíncrona praticamente a qualquer tempo.
Por exemplo, o que eu estou passando para vocês aqui, enquanto aula, nós temos uma comunicação assíncrona, porque eu posto meu vídeo no YouTube e você, a hora que você não estiver trabalhando, a hora que você estiver mais tranquilo, você vai visualizar esse vídeo, visualizar essa aula. Então, essa é uma comunicação assíncrona, você pode fazer a qualquer momento. Bem como alguns estudos EAD, algumas pós-graduações, né? Graduação ainda você tem algumas, mas pós-graduação principalmente você tem muitas EAD, que a comunicação é assíncrona, você pode assistir a aula a hora que você quiser. É igual que se você tivesse se especializando para um trabalho, né? Adquirindo um certo conhecimento, você pode ter a hora que você quiser, porque vai estar os vídeos postados, atividade para você fazer, né? O treinamento lá. Agora, aliada a essa comunicação assíncrona, a gente tem a comunicação síncrona, que é o que muitas vezes é o que o professor faz com vocês, porque ele precisa às vezes de passar um conteúdo ao vivo, tirar uma dúvida ao vivo. O chat que eu utilizo com vocês é a comunicação síncrona, porque eu preciso que vocês estejam naquele momento para a gente poder sanar algumas dúvidas. Mesma coisa trabalho. Então, a TI ela veio também para quebrar essa barreira do tempo. Se você tiver, se um gestor ele precisar de fazer uma reunião com a equipe, o gestor está nos Estados Unidos, mas precisa de fazer uma reunião com a equipe do Brasil, com a equipe do Japão, com a equipe de Portugal. Professor, mas um ponto em cada, praticamente em cada continente, né, em cada ponto do mundo, sim, mas ele consegue fazer, porque via webconferência, que a gente já utiliza, então ele consegue fazer essa comunicação em tempo real. Uma outra questão que eu coloco para vocês aqui é o pedido, né, eu coloco o just in time, o pedido feito sob medida, ele está sendo realizado também muito com essa lógica da internet. A conexão que você tem na rede online, você consegue solicitar tanto para confeccionar o seu notebook, né? Então, eles conseguem trabalhar, porque o que eu coloquei o exemplo da Dell. O que às vezes a Dell faz? Ela disponibiliza os seus funcionários, eles ficam em atendimento online, dependendo, eles fazem um ajuste, um conserto no seu computador remotamente. As impressoras que nós temos hoje em dia, um outro exemplo também, fica o funcionário disponível, né, às vezes da HP, Epson, enfim, né, várias marcas aí, e você entra em contato remotamente, ele consegue, às vezes, entrar no seu computador e ver qual que é o problema da impressora e fazer essa correção. Então, essa compressão do tempo do funcionário ir lá na sua casa, né, despender daquele custo, aquele gasto, porque o patrão vai ter que pagar o funcionário, a estadia dele, tem a alimentação, o transporte. Então, é muito mais barato também se trabalhar dessa forma, se conseguir resolver o trabalho remotamente, beleza? E a terceira característica que eu coloco para vocês aí é a conectividade que se tem. A terceira característica, ela une as outras duas, né? É como vocês têm as reuniões de trabalho, provavelmente vocês têm os estágios de vocês que estão tendo algumas reuniões virtuais, tanto no IFES que a gente utiliza. E aí, qual plataforma? A gente pode utilizar webconferência, que nós fizemos via RNP. Você tem Google Meet. Então, você tem várias plataformas aí que você pode utilizar o conceito de workstation e workgroup, né? Que é você trabalhando com os outros indivíduos. E, obviamente, tudo acarreta uma maior celeridade, porque, pessoal, veja bem, não é só a questão do dinheiro. Professor, uma economia de dinheiro? É uma economia de dinheiro, mas também economia de tempo e de resposta rápida. Aconteceu algo no mercado, o profissional que está em outro país precisa de reunir com a equipe dos gestores regionais, mundiais, e aí precisa ser tomada a decisão muito rápido. O que ele faz? Faz uma webconferência, onde o grupo dos gestores internacionais de cada continente ou cada país
enfim, espalhados pelo mundo, eles conseguem ao mesmo tempo discutir, fazer aquele brainstorm, né, que a gente já viu que é tempestade de ideias, para quê? Para se chegar a uma conclusão muito mais rápida. Então, pessoal, essa conectividade da abordagem sistêmica, ela veio também para tomar decisões muito mais rápidas. Imagine a empresa a nível internacional que tenha falha nessa conectividade. Ela pode ser passada para trás, digamos assim, por outras empresas que tomam decisão muito mais rápido. Por quê? Porque reúne com os gestores no mesmo dia que surgiu o problema e já toma a decisão, né? Tem aquela discussão toda para tomada de decisão muito mais rápida e muito mais célere. Beleza? Continuando então, depois que a gente viu essas características, a gente entra no conceito de e-business. Aqui, pessoal, não vale muito a pena a gente ficar falando o que é e-business, porque e-business é o que você vive hoje na prática. O modelo de compra virtual, o modelo de negócio virtual, ele vem se modificando muito. Professor, por que o senhor está falando compra e negócio? Porque são um pouco diferentes. O e-business é qualquer tipo de negócio que você faz via web. Não necessariamente é um comércio. Veja bem, pega esse conceito aí. Por quê? Porque você pode estar utilizando a tecnologia para entrar em contato com seus clientes, seus parceiros, enfim, colaboradores, né, que são os empregados, os stakeholders em geral de uma empresa. Então, você utiliza o e-business para se relacionar com os stakeholders, que é toda aquela figura que nós já passamos, já debatemos aqui. Clientes, fornecedores, parceiros, outras empresas, às vezes, que são os concorrentes, o governo, que pode ser. Então, você tem vários tipos de stakeholders. Então, é um negócio que você faz online. Diferente do e-commerce, que é o comércio eletrônico, que a gente vai ver um pouco para frente, que é uma subcategoria do e-business, mas eu volto a repetir para vocês aí. Então, pessoal, como que eu posso utilizar o e-business? Videoconferência, páginas multimídias, discussões eletrônicas, né, entre empresários, consultores, tomada de decisão estratégica, isso daqui é o que eu falei para vocês. Então, eu estou tomando uma decisão, eu estou fazendo um comércio? Não, não estou fazendo um comércio. Eu estou tomando uma decisão estratégica para a minha empresa, não necessariamente eu estou fazendo um comércio. Então, por isso que o conceito de business ele é muito maior. E como eu posso realizar? Eu falei para vocês, Google Meet, Microsoft Teams, até o WhatsApp hoje em dia. Então, ficou muito fácil essa ferramenta para podermos fazer esses tipos de reuniões via web, né, pessoal? E aqui um conceito de business muito interessante, que é legal nós levarmos aí, é um conceito que você vive na prática, só que às vezes você não sabe a técnica. Pessoal, é para isso por isso, na verdade, que eu gosto sempre da gente mesclar, né? A teoria com a prática, para você entender e saber aplicar os conceitos teóricos no dia a dia, beleza? Então, vamos lá, aqui ó, no nosso business, o que a gente tem? Vamos lá, a gente tem o business to business, que você está olhando aí, que é de empresa para empresa, business to customer, que é o B2C, né? Empresa para consumidor, consumer, né? C2C, consumer to consumer, consumidor para consumidor, e C2B, que é consumer to business, consumidor para o negócio ou a empresa. Professor, mas como que isso funciona na prática? Vamos lá. Business to consumer, quando é o mais conhecido, né, pessoal? Esse primeiro aqui, o business to consumer, é o que você conhece, é as lojas virtuais, as lojas que você compra pela internet. Você entra na empresa, gostou do produto da empresa e faz a compra. Ou seja, a loja virtual está lá, a empresa oferecendo seus produtos, você entra enquanto consumidor final e compra. Essa é a mais conhecida. O C2B, que é Consumer to Business, aí é o caminho inverso.
E aí eu costumo falar que é o caminho que poucos de nós fazemos, mas que deveríamos fazer mais, pessoal. Que é o caminho do consumidor procurar os seus direitos, o direito de reclamar. E não só reclamar, dar um feedback positivo também. Gostaria de fazer um elogio, que foi um produto de muita qualidade, foi bem entregue. Então, o que você precisa de entender é que não é só para reclamação, também pode ser elogio, é o caminho inverso ao primeiro que eu coloquei, do business to business. Ó, do business to consumer. É o C2B, esse segundo, né? Ou seja, o consumidor vai atrás, ou seja, para fazer uma reclamação, um serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, ou para fazer um elogio. O business to business é uma modalidade de empresa para empresa. Pode ser um negócio, né? E geralmente é um negócio entre pessoas jurídicas. Professor, como assim entre pessoas jurídicas? Aquelas empresas que compram de outras empresas para negociar. Você não vê agora, essa época de pandemia é um absurdo, mas a 25 de março está lotada. Por quê? São vários pequenos empresários que têm lojas virtuais em vários locais do estado que vão a São Paulo comprar o 25 de março ou o Brás para poder revender na sua região. Então, essa empresa comprando de empresa, o que você tem que entender é pessoa jurídica de pessoa jurídica. Professor, então vamos lá, uma questão de prova. Se o indivíduo ele compra de outro indivíduo, é considerado business to business? E aí? O que você tem que entender aqui, talvez sua resposta de prontidão é não. O indivíduo não pode comprar de outro indivíduo, porque o business to business é negócio entre pessoas jurídicas. Mas e se ele é um MEI? Um microempreendedor individual? Ele tem o CNPJ dele e ele compra de outro CNPJ. Essa é a relação. Se for um CPF de outro CPF, pessoa física, não. Só que se ele é um MEI e tem um CNPJ e compra de outro CNPJ, pronto. Está configurado o business to business, pessoal. Tem que prestar atenção nessas questõezinhas. E o consumer to consumer é uma relação que você, antigamente, você tinha, né, a tal da barganha, às vezes que se fala, mas que hoje em dia ela está meio formalizada por meio de várias plataformas aí de vendas de cliente para cliente. Comprou, gostou, não quer mais ou já cansou daquele produto ou está a fim de se desfazer porque precisa do dinheiro, é só você entrar em contato, anunciou na OLX, anunciou esqueci o nome das outras agora, né? Tem até esses nomes engraçados, né? Ah, não gostou mais e tal. Enfim, você consegue anunciar para fazer essa relação de consumidor a consumidor. Então você consegue anunciar o seu produto e vender. Beleza, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Não deixe de entrar no chat. Beleza? Essa é a última aula aí de 2020. Né? Então eu desejo a todos aí Feliz Natal, próspero Ano Novo, se Deus quiser, 2021 vai ser diferente, precisamos que chegue essa vacina logo para poder vivermos sem essa pandemia que está bem complicada a todos aí, pessoal. Então, minhas estimas aí de dias melhores aos senhores e tenham todos um bom ano, pessoal, e até o nosso próximo encontro para a gente falar da parte 2 da nossa abordagem sistêmica. Senhores, tenham todos um bom fim de ano. Até mais.